E aí galera, tudo na boa? Suavecito, professor Rafael Cedro aqui, e hoje nós vamos falar de um princípio que é um dos princípios fundamentais da ótica geométrica, que é a ótica que está pouco preocupada com as questões ondulatórias da luz, mais preocupada com como os raios se comportam ao longo dos seus caminhos. Tá bom? Esse princípio é chamado de princípio da reversibilidade da luz. Ele é totalmente conceitual, o que significa que a gente não vai ver contas aqui e pode ser cobrado em questões com exemplos do dia a dia. Então, bora ver isso aí, vem comigo. Então, pessoal, olha só, esse princípio, eu coloquei um texto aí, mas a gente vai falar resumidamente o que ele significa. É o seguinte, eu digo que se a luz consegue executar um caminho indo de um ponto A até um ponto B, o mesmo raio de luz, se ele for refletido, ou um outro raio de luz consegue fazer exatamente o mesmo caminho, que seria de B para A. Tá bom? Então, pegando o exemplo que eu vou representar aqui agora, suponha que um raio de luz vá de A até B. Né? Vou segurar aqui para ele ficar retinho, porque a luz no meio homogêneo e transparente ela se propaga em linha reta. Então, se a luz pode ir de A até B, ou raios de luz, ou um feixe de luz pode ir de A até B, eu posso com certeza afirmar que outros raios, ou o mesmo raio, caso seja refletido, pode fazer o caminho inverso. O mesmo caminho, só que no sentido oposto, ou seja, de B para A. Tá bom? A gente pode escrever de forma bem resumida, que de A para B ou de B para A, a gente tem um caminho da luz. Isso aqui, ó, tanto a luz indo de A para B ou de B para A, seria o caminho da luz. E a luz pode fazer em qualquer um dos dois sentidos. Então, um jeito bem resumido de escrever esse princípio, chamado de reversibilidade da luz, é que o caminho da luz independe do sentido. Então, deixa eu escrever aqui, ó, ele independe do sentido. A gente pode escrever ele de forma assim, bem resumida. Então, de forma bem resumida e prática, se a luz faz um caminho, ela pode fazê-lo indo de um ponto para o outro ou do outro para o primeiro e assim por diante. Vou falar agora de uma situação comum de acontecer no dia a dia que com certeza você já vivenciou e vai ficar muito prático pensar nisso em uma situação que é comum de acontecer com a gente. Vamos dar uma olhada. Olha só, galera, aqui a gente tem uma situação que você já vivenciou. Você, ou como motorista ou como passageiro sentado no banco de trás, já conversou um com o outro. Então vamos supor que você seja a pessoa que está, no caso agora, como passageiro. Beleza? E você conversa com a pessoa que está como condutora, dirigindo o automóvel aqui. É muito comum, durante uma carona, durante um passeio, uma viagem, que vocês conversem, mas que a pessoa que está dirigindo olhe para você em alguns momentos sem virar a cabeça para trás. É ou não é? Vocês se entreolham. Como que vocês se entreolham se a pessoa que está conduzindo não vira a cabeça para trás? Porque vocês se olham pelo espelho. Beleza? Então aqui a gente tem esse espelho aqui, que é o espelho retrovisor. Deixa eu escrever aqui, ó. Que ao olhar para ele, é possível que esses dois personagens aqui, que pode ser você e uma pessoa, se entreolhem. Olha só o que acontece aqui. Se eu parar para pensar, a pessoa que está dirigindo, existe um raio de luz que vai de mim, reflete no espelho e chega até os olhos dela. Logo, essa pessoa que é a condutora, ao olhar pelo espelho, quem que ela vê? O passageiro. Então, essa pessoa que está conduzindo aqui, ó, eu posso dizer que ao olhar para o espelho, ela vê o passageiro. Ela vê os olhos do passageiro ali. Tá bom? Em contrapartida, eu também ao olhar para o espelho vejo algo, mas eu vejo quem? A mim mesmo enquanto passageiro? Não. Eu enquanto passageiro, olha só, existem raios de luz refletidos pela pessoa que vão até o espelho, refletem e vão até meus olhos. É o mesmo caminho, só que no sentido oposto. Então eu, enquanto passageiro, consigo, ao olhar para o espelho, ver os olhos do motorista. Então essa pessoa aqui, ó, vê o motorista. Isso quer dizer que nós podemos se entreolhar, porque existem raios de luz fazendo o mesmo caminho, só que em sentidos opostos. Enquanto uns estão fazendo o caminho do passageiro até o motorista, permitindo que assim ele veja o passageiro, existem raios fazendo o mesmo caminho, indo do motorista até o passageiro, permitindo que ele veja o passageiro.
Então fica uma dica aí, né? Quando você que às vezes gosta de olhar para alguém, academia isso é muito comum. Você gosta, às vezes tem alguém que você tá gostando, tá paquerando e você é tímido e quer olhar para essa pessoa olhando pelo espelho, né? Academia tem muito espelho. Se você é tímido e discreto e não quer ser visto, tome cuidado, porque se você vê uma pessoa ao olhar para o espelho, é porque existe um caminho que a luz pode fazer dessa pessoa chegando no espelho e vindo até você. E existe o mesmo caminho que um raio de luz pode ir de você até o espelho e chegar na pessoa. Então ela pode te ver, caso, obviamente, ela esteja de frente para o espelho, né? Então, esse é um caso muito comum de acontecer. E esse do retrovisor, tenho certeza que você já vivenciou. Vamos ver mais uma situação aqui que é até uma dica de segurança para o trânsito, tá bom? Vou falar aqui e pode ser uma questão de prova. Acompanha aqui, vem comigo. Então, pessoal, uma aplicação muito legal aqui no trânsito que pode até assim, né, salvar pessoas, evitar acidentes no dia a dia, é a gente saber se colocar numa posição em que a gente evite os famosos pontos cegos. Então, essa dica é muito legal você aplicar no seu dia a dia e também para você enviar para seus colegas e amigos que você sabe assim que anda de bicicleta, principalmente, ou motociclista, porque são veículos menores e são mais facilmente não vistos, né? Essa é a verdade. Às vezes eles têm dificuldade de ver esses veículos por serem menores no trânsito, tá? O que acontece? Quando eu penso num veículo grande como um ônibus ou como um caminhão, eles, né, o retrovisor deles não dá para enxergar tudo que está exatamente para trás. Para veículos pequenos também não, mas é menos comum, tá? A região de ponto cego para veículos maiores é uma região maior. Então é muito fácil um veículo pequeno como uma moto ou uma motocicleta estar num ponto onde quem está conduzindo um veículo grande como um ônibus ou caminhão não veja o ciclista ou o motociclista. Então essas pessoas, né, devem evitar os pontos cegos, que são essas regiões não vistas. Como que eu faço para evitar um ponto cego? Aqui eu tenho uma figura de um ônibus que são ônibus que estão sendo adesivados hoje em dia. Peguei essa figura na internet. Tem ônibus que vem escrito com a seguinte informação, o seguinte alerta, né? Cuidado, ponto cego, que é esse ponto onde você não é visto caso esteja, né, para trás do ônibus ou na lateral dele, tá? Como que eu posso ter certeza se eu estou num ponto cego ou não? Se eu estou num ponto em que o motorista ou o condutor daquele veículo grande está me vendo ou não? Basta eu olhar para o retrovisor dele e ver se eu vejo o condutor. Então, rapidamente aqui, ó, a gente vai entender o seguinte, né, pessoal? Vamos supor, de forma bem simples, que aqui a gente tem um condutor de motocicleta ou de bicicleta, tá bom? Como eu falei, são veículos menores. O que eu devo fazer para saber se eu estou num ponto cego ou não? Os retrovisores desses veículos são bem grandes. Então, o que eu devo fazer? Eu devo olhar para esse retrovisor. Quando eu olhar para esse retrovisor, eu devo prestar atenção se ao ver o retrovisor eu estou enxergando o rosto daquele condutor, tá bom? Porque se eu enxergar o rosto do condutor, significa que existem raios de luz que partem de mim capazes de enxergar o rosto dele. Por que eu tenho essa certeza? Porque tem raios de luz fazendo um caminho exatamente inverso. Tem raios de luz vindo do rosto dele, refletindo no espelho e chegando aos meus olhos, tá? Então, a certeza que eu posso ter que eu não estou no ponto cego é olhar para o retrovisor e ver o condutor. E uma regra muito famosa para motociclistas e ciclistas é a seguinte: se eu vejo, beleza? Se eu vejo, eu sou visto. Então, se eu olhar para o retrovisor e ver o condutor, eu sei que ele pode me ver. Claro que ele tem que estar atento também, mas já é uma segurança maior de saber que naquela região, ao olhar para o retrovisor, ele vai me encontrar e eu vou estar fora de um ponto cego. Tá bom, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse princípio. Isso pode ser questão de prova, uma questão conceitual, e tenho certeza que você, sabendo esse conceito, vai arrebentar. Clique em gostei se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima. Um beijo e valeu!